E aí, Brasil, é mais um vídeo meu aqui no canal. Hoje é dia de falar sobre um grande nome do Brasil, um grande homem, um grande constituinte. Na minha opinião, para eu que estudo o processo já tem já um bom tempo, é o mais pró-pobre, o mais pró-nação, o mais pró-população de todos os constituintes brasileiros. E esse homem é o Fernando Gasparian. Ele nasce em 1930 em São Paulo, é filho de industriais de descendência armênia. Ele forma em engenharia civil e elétrica e participa intensamente do movimento estudantil. Se filia ao Partido Socialista Brasileiro, mas não exerce nenhuma atividade partidária. Paralelo a isso, ele vai fazer parte do grupo que vai colocar ali para frente a segunda fase do jornal Debates. A partir daí, ele se torna sindicalista. Ele vai fazer também parte dos quadros de diretores da Fiesp, Ciesp, e diretor financeiro da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Nos anos 60, ele se filia ao mesmo partido do Franco Montoro, Partido Democrata Cristão. Em 62, ele deixa todas essas atividades e vai dedicar somente às suas atividades empresariais e patronais. Em 1963, ele é indicado para o Conselho Nacional de Economia. Em 64, adquire com mais 2 sócios uma fábrica têxtil chamada América Fabril. Ela estava devendo para o Banco do Brasil e eles compram com umas condições para realizar essa compra. Ele transfere-se para São Paulo e, por conta de perseguição dos militares, ele ajuda ali a fundar um MDB no estado do Rio de Janeiro. Em 65, publica Em Defesa da Economia Nacional. No ano de 67, com a promulgação da Constituição, é extinto ali o Conselho Nacional de Economia. Com o AI-5, aí que começa a aumentar os seus problemas, porque ele foi acusado de financiar manifestações contrárias ao governo. Em 69, todos os seus cargos sindicais são cassados com base no AI-5. Isso acaba resvalando na sua saída das suas empresas, porque como ele já tinha problema em função do AI-5 e já tinha sofrido punições por conta dele, o Banco do Brasil ele não poderia continuar à frente das suas empresas, porque senão ele acaba perdendo condições de financiamento lá no Banco do Brasil, que não lidava com pessoas que eram atingidas pelo AI-5. Em 1970 ele vai para Nova York, onde ele fica ali no Centro de Estudos Internacionais da Universidade de Nova York, e dali ele vai para a Inglaterra e que vai lecionar como professor visitante. E nesse mesmo período ele vai escrever um livro que vai ser publicado somente em 1973, que chama Capitais Estrangeiros e Desenvolvimento na América Latina. Esse livro, o PDF dele, eu vi o lastro no site do IBGE, só que o PDF não está disponível. Em novembro de 72, ele vai lançar o semanário Opinião. Seria o jornal mais censurado da ditadura militar, que abrigaria ali textos de lideranças e intelectuais da esquerda, que faziam oposição ao regime militar. O Fernando Henrique Cardoso saiu de um intelectual para um cara conhecido no mundo político. Então esse jornal que catapultou as ideias ali do Fernando Henrique. E ele também se torna amigo pessoal do Fernando Gasparian. Depois disso, ele vai adquirir o controle financeiro da editora Paz e Terra, vai lançar em 1975 o Cadernos de Opinião, que seria uma publicação mensal, e ele vai ser preso em agosto desse mesmo ano, em função da publicação do Dom Helder Câmara dentro do Cadernos de Opinião, e ele já era uma pessoa não grata ali ao regime militar. Em função disso, dessa desobediência, o Gasparian ele é processado com base na Lei de Segurança Nacional e que ele vai vir ser absolvido mais tarde, em 76.
Nesse mesmo ano, ele, depois de absolvido, a sede do jornal Opinião é alvo de um atentado à bomba. E no ano seguinte, tanto a revista quanto o caderno param de circular. E ele se dedica exclusivamente às atividades da editora. No ano de 87, ele vai se tornar um deputado constituinte eleito por São Paulo, que ali ele vai defender, entre tantos outros pontos, né, no sistema financeiro e na economia, vai definir ali o teto de juros. Os bancos não poderiam cobrar acima de 12% ao ano. E que essa regra constitucional vai vir a ser efetivada, ele vai ganhar essa batalha em função de outras condições que o artigo 192 da Constituição. Iria com essa regra de limitar os juros dos bancos para que não acontecesse o que acontece hoje. Hoje os juros do rotativo dos cartões de crédito do Brasil é um escândalo. E ele queria adotar um país de um sistema financeiro que não onerasse a atividade produtiva, tanto das empresas, tanto quanto das famílias brasileiras. Ele dizia em muitas entrevistas que eu li que os juros altos quebram a economia, e de fato quebrou. Pena que ele não esteve vivo para ver o que aconteceu na mão da Dilma Rousseff. Tendo constituído essa emenda 192, ela vai permanecer como letra morta na Constituição, porque ela precisava de lei abaixo da Constituição, lei infraconstitucional, que trouxesse outros dispositivos de controle, chegasse a ter essa efetividade. Mas no processo constituinte, já que ele articulou essa emenda, já houve reações inúmeras dos bancos, enxurrada de críticas nacionais e internacionais de pessoas da área da economia, ex-ministros da Fazenda ou de Planejamento e pessoas de fora, donos de bancos, sindicalistas, inúmeras pessoas que vão fazer críticas a essa emenda. E ele fala, não, essa emenda é autoaplicável, ela vai funcionar direitinho, não vai trazer nenhum problema. Criou-se ali uma celeuma de desinformações em torno dessa emenda, o que ela poderia prejudicar, e na realidade ela não prejudicava ninguém. Não, ao contrário, ela trazia benefício para a população, que não via ali toda a sua capacidade produtiva indo para acumular o cofre dos bancos. Esse lobby dos bancos em depredar ali um instituto do artigo 192 da Constituição, ele permanece sem eficiência normativa em função de um nominalismo semântico da Constituição, que eu vou explicar mais para frente quando for falar de direito constitucional e quando for falar especificamente da teoria de Lowenstein dentro da classificação ontológica das constituições. Eu vou explicar isso, mas não agora, é mais para frente. Depois da Constituinte, ele tenta se reeleger, mas não consegue. Ele se afasta, vai para as outras atividades. Eu vejo ali uma entrevista em 1995 que ele reclama ali da falta da aplicabilidade da sua emenda em função daqueles lobbies que eu falei, e ele vai falar ali que os bancos mandam ainda no país. E disse também que a emenda que ele fez foi pelo fato dele ter sensibilidade, porque ele era um empresário industrial e um pecuarista. A única coisa que ele não era banqueiro. E essa emenda tem já um contexto histórico. Em 1930, com Getúlio Vargas, vai vir a lei da usura, que seria um jeito de evitar esse mesmo problema, a pura e simples agiotagem. É o que acontece hoje com quem tem cartão de crédito. Olha os juros rotativos do seu cartão e agora você vai entender o porquê do Fernando Gasparian limitar os juros dos bancos a 12%. O de hoje vai ser para mim falar sobre a emenda 40 do Lula. Essa emenda obscuríssima que vai vir a revogar o artigo 192 da Constituição, e é assunto para vídeos próximos. Tá ok, pessoal? Dá aquela curtida, é importante para que o algoritmo
enxergue o canal, que esse vídeo seja recomendado a mais pessoas. Agora eu quero fazer um desafio a você. Você sabe o quanto que você paga de juros rotativos do cartão? Se você sabe, deixa aí o seu comentário. E a gente aí vai seguindo aí na luta de diminuir esses juros extorsivos que o brasileiro paga hoje, tá ok, pessoal? Até mais, a gente se encontra aí no próximo vídeo e aí eu vou falar sobre o impacto desses juros aí na economia da nossa nação aí. Até mais.